Os amigos Compaharo Scherrer. Rede Brasil de televisão também, que alegria grande chegar na sua casa também aqui através da nossa Rede Brasil. Estamos na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Estamos aí também lá em Ribeirão Preto, com o pessoal em cadeia com a gente. Diário do Agreste, Pernambuco também. Obrigado, beijo para todo mundo. E o nosso convidado de hoje aqui no programa é Diego Libardi. Foi candidato a prefeito de Cachoeiro, foi o segundo mais votado, foi candidato a deputado federal e recebeu uma votação expressiva no Espírito Santo e de maneira especial em Cachoeiro. Está aqui para falar da movimentação política regional, estadual aqui do Espírito Santo. É o nosso convidado de hoje, Diego. Prazer grande, alegria grande receber você aqui no programa. Tudo bem? Prazer todo meu, Parraro. Quero agradecer mais uma oportunidade. Você que sempre abre as portas aqui, muito democrático, não só para mim, mas várias pessoas, para a gente debater política, que é importante, o que move a vida das pessoas, o que faz as coisas acontecerem. As pessoas gostem ou não, mas passa pela política. Sim, a política vai mexer com a vida da gente, pro bem e pro mal, vai mexer. Vai mexer, né? Isso aí. Vai mexer. Como é que está o Diego depois da eleição? Logo assim que você saiu da eleição para deputado federal, você esteve aqui, nós conversamos, mas ainda estávamos no calor da eleição. Da saída da ali, saída. né? Você estava naquela adrenalina. Agora a adrenalina baixou, você está mais calmo e tal. Como é que você está se movimentando nesse momento? Então, acabou a eleição, eu tive um compromisso muito grande com o poderoso chefinho. Sabe quem que é o poderoso chefinho? O poderoso chefinho é o Noah, que é meu filho que nasceu. Ah, tá, parabéns, nasceu, isso aí. E ele está com 4 meses e meio, então eu estou assim, tendo essa maravilha de experimentar a paternidade e estou assim, curtindo muito isso. Mas isso, vou te falar, deu um trabalho, pai de primeira viagem, mas vivendo a família. Mas é maravilhoso. Você sabe que a vida do homem ela tem dois momentos, né? Que tem o cavalo de pau que está na vida do homem. Antes de ter filho e depois de ter filho. Depois que você tem filho, você é outra pessoa, você vê a vida de outra maneira. Eu tenho um amigo padre que diz o seguinte, que depois que você tem filho, você passa a pensar no outro de maneira diferente. Você começa a pensar no outro. E no outro não é só no filho, não. No outro mesmo. Porque o filho te ensina isso. E o quanto que eu acho que isso muda você. Por exemplo, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é brincar com ele. Ele acorda cedinho. 5 horas ele já tá. Pulou ali. E aí a gente vai brincando, vai rindo, aí você fica rindo ali com ele na cama. Isso é muito gostoso, já te prepara o seu dia. Eu já cheguei aqui com a alegria que ele me transferiu. Que é maravilhoso. Então, né? Na campanha eu defendi muito a instituição da família. Então eu acabei dando um pouco, saí um pouco do radar dessa parte política, social. Sim. E fui cuidar do meu filho porque ele precisava disso. Então, se eu defendi a família... Seu filho, sua esposa... eu não poderia ser hipócrita de não praticar isso. Né? Eu acho que esse é o mal até de muita gente na política, que muita gente eu vejo falar sobre determinadas coisas, mas não praticar. Não vive aquilo que prega. E eu defendi a família como um dos pilares sagrados e estou exercendo isso agora, estou tendo uma alegria imensa. Então, eu saio do processo, me dedico à família. E agora a gente está voltando a discutir. Eu acho que quem tem veia, quem tem vontade, quer ajudar a cidade, as pessoas, tem um compromisso de se dedicar. E eu faço isso com alegria também. Eu gosto. Né? Agora, esse movimento que está acontecendo, essa conversa que existe aí, é uma conversa de bastidores, que você estaria saindo do seu partido, estaria indo para o Podemos, que aí seria quase que um cavalo de pau aí, porque o Podemos está ligado ao governador, parece que o Vito também pretende ir para esse partido, existe essa conversa também. Então, o que tem de real nisso? É uma boa pergunta para a gente esclarecer. Então, eu fico muito feliz, né, de ter o convite do Podemos, mas eu tenho tido o convite de diversas siglas, porque é normal isso. As siglas, elas olham para as pessoas que elas acreditam que tem potencial. Sim. E eu fico feliz de Podemos enxergar isso em mim para disputar as próximas eleições. E a gente começa um diálogo. O Podemos, nacionalmente, é um partido de centro-direita. É um partido que tem muita independência e que tem muita proximidade com aquilo que eu defendo. Sim. Né? O fato de o Podemos ter um alinhamento com A ou B,
não impede isso porque nós estamos fazendo isso com muita independência. Né? Eu não tenho essa preocupação, mas estamos conversando com vários partidos. Mas veja, fazer um pequeno retrospecto aqui. Eu comecei minha vida pública há pouco mais de 2 anos. Né? Eu era desconhecido, acho que da grande maioria da população, e a gente começa. Sem recursos, uma pessoa simples, como a maioria das pessoas estão aí. Não tenho ninguém por trás, nenhum governo e nem nenhuma instituição que tenha um aporte para bancar candidaturas. A gente começa e teve um resultado de chegar na 2ª posição a prefeito da outra vez. Tive agora a mesma candidatura, defendendo a ideia, conquistando as pessoas naquilo que a gente acredita, expressando aquilo que a gente pensa, apresentando para as pessoas como a gente vai fazer para mudar a vida delas através da política, e aí conquistamos aí, fiquei em 2º aqui em Cachoeiro, com quase 15 mil votos, que isso para mim foi um resultado fantástico. Sim, nós não vencemos as eleições, mas não é só isso, só vencer as eleições, eu sou muito agradecido por essa posição. Isso faz esse movimento normal. Então, acho que nós temos que debater, mas respeitando uma linha que você se identifique. Acho que o Podemos está dentro dessa linha. E eu vou finalizar aqui. Mas aí, sem nenhum atrito dentro do seu partido? Não, eu tenho conversado com o meu partido, falaram assim, olha... Que hoje o presidente é o Eric. É o Eric. Eu tenho conversado, meu partido tem ciência de todas as movimentações, de quem convidou, do que a gente pode fazer. E eu continuo no Republicanos, eu tenho uma maior alegria, o partido tem me dado apoio. Nós temos o deputado Amaro Neto lá, que vai investir aqui no sul do estado através das nossas indicações de trabalho que a gente está fazendo. Então, é um partido fantástico. Nós vamos definir isso um pouco mais à frente. Né? Então, eu vou deixar esse momento um pouco mais à frente. Esse diálogo, ele é importante, porque se você faz uma análise, vou chamar quem estiver nos assistindo aqui, lembra do que aconteceu com o Bolsonaro? Eu venho do partido de direita. Bolsonaro, quando o Lula foi solto, né, a turma não dava importância para aquilo. Não, ele acabou de sair da prisão, não tem voto, acabou, não existe. E quem falava o contrário quase que era considerado um traidor. Você não podia nem discordar ali, às vezes, porque tomava pancada. Sim. E isso é muito ruim. E aí veio a eleição, não, a gente vai atropelar, vamos ganhar, e o resultado foi aí. Né? Então, hoje, se nós não nos articularmos, Cachoeiro também já foi governado pelo PT, e eu vou deixar isso aqui como uma reflexão. O PT hoje, se a gente não se articular para tiver uma união com bons propósitos, naquilo que a gente acredita, o candidato mais perigoso vai ser do PT em Cachoeiro e Itapemirim. Poucas pessoas estão falando isso, e esse diálogo que a gente está promovendo é despido de qualquer vaidade. Sim. Não existe projeto de prefeito, Parrado, personificado. Quem tiver nessa linha personificada já está criando dificuldade e abrindo espaço para o PT voltar para Cachoeiro. E o PT hoje tem o governo federal, e se tiver um pedido lá do governo federal para o governador apoiar aqui em Cachoeiro, certamente isso poderia acontecer. Exato. Não vou dizer que acontece, mas certamente isso estaria acontecendo. Aí uma candidatura do PT em Cachoeiro chegaria com muita força, talvez do ex-prefeito Carlos Castiglione. Eu acho que ele é um nome, mas eu acho que o PT tem outros nomes também. Né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, há um risco para a cidade de Cachoeiro voltar a ter um governo do PT. Então, as forças políticas que querem fazer um governo inovador, fazer uma nova gestão, uma nova política, e que tenham princípios e valores conservadores da família, precisam conversar para que a gente possa, juntos, construir um plano. Sim. Você precisa construir um plano para a cidade. Ninguém pode ser candidato de si só. O que nós vamos apresentar? Qual é a matriz desse processo? Juntar pessoas, construir um plano que tenha viabilidade eleitoral. Né? Porque senão nós vamos ter o risco de retrocesso muito grande aqui. E hoje os nomes que estão aí com possibilidade, claro que tem muito mais gente do que isso, né? Não gosto nem de falar isso. Mas quem está despontando aí é você, Juninho, o Bruno Rezende, né? Se um desses não for, mas um candidato do Vitor, apoiado pelo governo municipal, e mais um candidato que poderia ser aí o candidato do PT. Recentemente, conversa de bastidores é que o Juninho, porque vocês dois são pretensos
candidatos à prefeitura de Cachoeiro. Recentemente, conversa também de bastidores que o Juninho esteve lá conversando com o Érico Mussi, que é o presidente do seu partido. Isso te feriu? Isso te deixou chateado? Não, acho que é questão de ferir. Eu acho... Passou por você essa conversa? Não passou, não passou por mim. Meu partido, ele me deu, lógico, né? Ó, Diego, olha, vamos receber aqui o vereador para conversar. Falei, claro, sem problema nenhum. Estou aberto para conversar com ele no momento que ele quiser. Né? Ele nunca me procurou para conversar, eu também não procurei nesse momento, a gente precisa ter, né, esse senso de justiça. Mas eu acho que o bom diálogo, ele vai permear. Eu acho que a gente deve conversar e despido de qualquer vaidade. Sim. Pensamento tem como a gente consegue ajudar a vida das pessoas através de um projeto, quem tem condição de tocar esse projeto, quem é o melhor nome para enfrentar, disputar uma eleição, para quem quer fazer com honestidade, com seriedade, e governar é um fardo. Aliás, isso a gente escuta isso há muito tempo, né? O Ferraz é muito bom nisso. Vamos reunir todo mundo aqui e aquele que estiver melhor na pesquisa vai concorrer. Né? O Ferraz fazia isso muito, mas as pessoas nunca acreditavam muito acreditavam sempre que o Ferraz tinha um candidato dele. Mas o momento que nós estamos atravessando é esse, não é? Eu acho que essas lideranças novas igual vocês se reunirem. Olha, quem é que tem condição melhor para defender esse projeto aqui? É você. Sim. Quem é que tem viabilidade de ganhar a eleição? E construir um projeto, não só para ganhar a eleição, mas para governar o município a partir de então. Esse é o contraponto que eu faço. Se você analisar o governo do PT, ele governa o seguinte: o que a gente faz para fortalecer o nosso partido? Né? Fala assim, olha, nós vamos acabar com essa questão de teto dos gastos, porque isso aí enfraquece o nosso partido, pô. Isso a gente não vai conseguir tocar o nosso governo aqui da forma que a gente quer. E quem pensa diferente, não, fala assim, o que a gente vai fazer para melhorar a vida das pessoas? Né? Não pensando em partido, não pensando em projeto eleitoral. O sucesso dessa empreitada depende muito de muito diálogo e muito amadurecimento de quem participa dos diálogos. Se houver alguém que tem decisão tomada e não tem espaço para dialogar, para ceder, não tem nem por que conversar. Precisa ter essa concepção para a gente construir uma conversa honesta, transparente, que é o que eu faço com o meu partido e com os outros, para a gente achar esse caminho e imprimir uma marca na cidade. O grande mal que eu vejo, Parrado, de Cachoeiro hoje, nós temos um conceito bonito, nós estamos inclusive aqui no bairro Recanto, que é onde cedia a casa de Roberto Carlos, e que deixou um conceito muito carinhoso, que é do meu pequeno Cachoeiro. Sim. Mas está na hora da gente poder imprimir uma marca e falar o seguinte, o meu pequeno Cachoeiro, a gente vai cuidar muito bem dele, mas hoje está na hora de ter o meu grande Cachoeiro. Aquele Cachoeiro que nós já tivemos no passado, quando isso aqui era uma potência industrial, mas eu não quero nomear culpados, de uma conjuntura de algumas décadas para cá, nós entramos de um declínio. Sim. E isso é de uma sucessão de ações governamentais que levam... Isso é no campo econômico, no campo cultural, no geral, né? E a gente precisa enfrentar isso. Eu sinto falta hoje de alguém que pense em como transformar Cachoeiro, voltar a Cachoeiro a ser o meu grande Cachoeiro. Então a marca desse projeto tem que pensar isso. Nós aqui sempre fomos lideranças. Quantas lideranças nós formamos em várias áreas? Quais são as últimas lideranças formadas dos últimos 20 anos? De renome nacional, como sempre fizemos. Então nós estamos perdendo a nossa capacidade de desenvolvimento e isso precisa ser recuperado. E eu acredito que um plano bem feito, que isso não vai ser de 4 anos, precisa ser um plano ampliado por um longo prazo, pode fazer Cachoeiro competir com Linhares novamente, que hoje é um expoente do Estado. A gente pode voltar, nós temos todas as condições para ser uma cidade potência. O que nós precisamos é acreditar, trabalhar muito, não deixar o retrocesso voltar, que não está preocupado com isso, está preocupado em fazer política rasa e ter voto e ganhar a eleição. Deixa eu puxar o intervalo comercial e volto conversando mais com você aqui. Já deixo uma pergunta no ar, é o seguinte: o que está faltando, por exemplo, nós falamos aqui, estamos no Juninho, que está faltando você e Juninho conversarem. Vai dar de um e de outro? Ou falta oportunidade? Falta o quê? Mas você fala depois do intervalo comercial. Nós vamos voltar em 1 minuto de volta. Hoje o nosso convidado aqui é Diego Libarte.
Vamos seguindo aqui com o nosso programa na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil. Hoje, Diego Libardi é o nosso convidado aqui no programa. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida, 35266166, o telefone do Hospital Evangélico. Equipe de profissionais preparados para atender você com aquele atendimento humanizado, tecnologia de ponta. Anota aí o telefone, 35266166, é o telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro. E aí, Diego, a pergunta que ficou, o que está faltando você e o Juninho, por exemplo, estar conversando? Aí eu vou repetir. O que atrapalha? Vaidade? Não, porque as ideias de vocês batem muito, né? Eu vou falar por mim, acho que eu ia dizer exatamente isso. Falar, nós temos algumas diferenças e temos algumas afinidades, né? No campo político, estamos no mesmo espectro. Por exemplo, quando acabou a política, eu fiz alguma movimentação de agradecimento, fui à Câmara Municipal, ele me convidou para ir ao gabinete dele, nós fomos lá, conversamos, não tratamos de política, né, municipal, falamos de conjuntura nacional, e eu saí do cenário, saí da estrada, porque eu fui cuidar do meu filho, né, e eu fiquei basicamente assim, conversando de forma muito esporádica com quem tinha me procurado. E eu não fui para a estrada. Ele teve lá com o meu partido, não me procurou aqui. Né? Mas eu não tenho nenhuma dificuldade de conversar, aliás, com todos que estão dentro desse espectro que a gente tem identidade, né? Da direita, conservadora, e que quer focar em gestão. Então, eu acho que é questão de tempo aí, mais à frente, né? Estou aberto. Quando ele quiser, a gente toma um café, conversa. Você falou aí de 20 anos que nós passamos aí sobre o mesmo grupo, que nós tivemos, e aí, não é desmerecendo não, nós tivemos pessoas que fizeram um grande trabalho, como o caso do Ferraz, do Valadão, do Zé Tasso, do Castiglione, os ex-prefeitos fizeram um grande trabalho, mas nós tivemos um vácuo, um buraco muito grande aí desse grupo para surgir uma nova liderança que nós temos agora, que é você, Juninho, Bruno e outras lideranças aí que a gente está vendo surgir. E isso atrapalhou na sua visão no crescimento da nossa cidade e do sul do estado? Não acho que atrapalhou. Eu acho que a falta de diálogo fez com que a gente não tivesse um representante de deputado federal aqui. Sim. A gente podia ter isso já, né? Eu entendo que é por falta de diálogo. Não só desses atores, não. Eu acho que de vários atores, né? E aí isso atrapalhou uma representação. Isso vai ser suprido naturalmente pelos deputados que foram eleitos. Eles vão atuar aqui, talvez não tanto quanto um deputado que tivesse nato, mas o surgimento de novas lideranças, se nesse momento atrapalha, eu acho que no futuro vai ser bom. Porque o pior cenário é você não construir liderança. E assim eu estou falando, esperando que essas lideranças que surjam, e aí eu me incluo também, tenham êxito nos seus projetos, bons êxitos. Né? Eu acho que é muito ruim a gente ver uma liderança surgindo nova, criar uma expectativa e se decepcionar com ela. E isso está acontecendo na política. Né? Eu falo assim, a Câmara Municipal teve uma renovação, mas eu acho que... Você está falando de renovação de nomes. Renovação de nomes, mas talvez a gente precisa mais do que renovação de nomes. Precisa de renovação de ideias e mais do que ideias, a gente precisa de renovação na prática. Porque só campo de ideia também não resolve, não. Sim. A gente precisa ter movimentos práticos e eu acho que é isso que eu acho que a população quer. Ela vai acreditar em alguém, e acreditou em alguns nomes novos, e agora precisa ver o serviço prestado, ver a mudança na prática. Né? Quem estiver desconectado com isso, vai nascer e em breve está fora também. Sim. Aí quando você fala de crescimento, nós temos a questão nossa também geográfica, estrutura, falta porto, norte tem, falta estrada, norte tem uma infraestrutura. Como você fala de crescimento econômico aqui do nosso região, você está falando de quê? Eu vou te responder, mas antes eu vou te falar do componente principal para isso acontecer, se chama vontade. Talvez fique difícil para quem está nos assistindo agora entender isso, mas eu vou dar um exemplo prático. O governador Tarcísio, lá do Republicanos, o meu partido é governador de São Paulo, está fazendo um trabalho fantástico no Brasil. Aconteceu uma tragédia agora em São Paulo. E aí o governador prontamente despiu de qualquer vínculo partidário, chamou o presidente da República, trouxe para o Estado, o Exército, as Forças Armadas trabalharam naquela tragédia, deram pronto atendimento. O governador corrigiu e já recompôs todas as estradas de São Paulo, agora está fazendo 150 habitações e vai entregar daqui a 2 meses.
Isso praticamente parece uma revolução no Brasil, mas ele se deu com base na vontade. Foi um cara que pegou, falou, ó, eu tenho experiência... Na vontade e um novo modelo de se fazer política. Isso, e aí ele teve essa vontade, desprendido de vaidade, foi lá e fez e mostrou o seguinte, é possível a gente vencer a burocracia. O que mata hoje um projeto? Burocracia, incapacidade, incompetência, corrupção. Ou seja, isso são valores que a gente já tem que ir para lá, pronto. Não dá para você chegar dentro de uma prefeitura, você não saber o que fazer. Então, esses valores vão fazer os projetos estruturantes acontecerem. O que está acontecendo hoje na prática? Nós não conseguimos competir em termos de incentivo com outros municípios. Sim. Ou seja, há uma fuga de investimento. Primeira coisa, nós temos que corrigir isso. Porque não adianta ter infraestrutura se a gente não der condição para o empreendedor. Vou te dar outro exemplo. Agora eu vou te dar um exemplo pequenininho. Falei de um exemplo grande, mas vou falar de um exemplo pequenininho. O prefeito Pasolini, que é do Republicanos de Vitória, ele sem investimento, sem recursos, sem nada. Nós estamos vendo uma fuga de investimento no centro da cidade. Isso no Brasil todo. Vitória, isso. Cachoeiro. Olha Cachoeiro, quantas lojas. Sabe o que o Pasolini fez? Um projeto que nós estamos trazendo, eu vou protocolar lá, vou entregar para o prefeito para ele avaliar e eu espero que ele dê andamento nesse projeto. Está falando do prefeito de Cachoeiro, você vai fazer isso? Vou pegar de Vitória e entregar para ele e falar, olha, veja o que aconteceu e olha o que está acontecendo com Vitória. Criou um projeto de lei e deu incentivo fiscal para as empresas que se instalarem no centro da cidade. Diminuiu o ISS e IPTU. Então o IPTU que a gente que debatemos tanto aqui, e hoje é uma concentração de investimento de empresas para o centro de Vitória, de fora de Vitória. Que estão indo para lá e falam, olha, eu vou me instalar aqui, vou alugar esse prédio, só com o benefício que eu tenho, eu pago aluguel e lucro muito. Porque empresas que têm um faturamento alto, se ela tiver uma redução de ISS especialmente, significante, para ela valoriza muito. Então, nós precisamos usar a nossa capacidade intelectual para que a gente possa fazer isso acontecer. Precisamos, de forma macro, trabalhar com a zona especial aqui dentro do sul do estado, e não vai ser com a Sudene. Mas nós precisamos chamar o governo do estado para essa discussão. O governo municipal tem que ver o que pode ser feito aqui em termos de incentivo local e o governo federal. Nós temos que envolver essas três instâncias e falar assim, ou a gente faz isso ou o sul do estado vai perecer pelos próximos 20, 30 anos. Não dá para a gente simplesmente não enfrentar esse problema. Esse é um dos principais problemas que nós temos hoje aqui na nossa região. Que nós não conseguimos competir com as demais cidades dentro do próprio estado, dentro de um raio muito curto de localização, e isso faz toda a diferença. Deixa eu fazer uma pergunta, porque nós não temos nem muito tempo de programa, mas o presidente da República, o Lula, foi eleito, não teve seu apoio. Não. O governador do estado foi eleito, não teve seu apoio. O Vitor Coelho foi eleito e você concorreu com ele. Né? Então você esteve do outro lado de tudo isso. Como é que você avalia esse momento político que nós estamos vivendo? Municipal, estadual e federal. Cachoeiro deu um recado nas urnas muito bom, para a minha visão. Né? Nós tivemos aqui 75 mil votos para o Bolsonaro e 30 mil votos para o Lula. O que significa isso para a próxima eleição? Que há uma tendência de que o nosso cachoeirense quer mudança. Né? O que nós temos que fazer, né? Eu acho que construir Mas será, desculpa, será que é isso? Se a gente avaliar por esse aspecto da eleição para o governo federal, tudo bem, é isso mesmo. Mas se a gente volta um pouquinho numa eleição passada, que teve você, Jonas, Renata, todo mundo do outro lado, e o Vitor teve mais de 50% dos votos com um candidato chamado candidato da esquerda. Isso. Mas o que aconteceu naquela ocasião? O que nós estamos tentando fazer que não aconteça agora. Despedir vaidade, conversar. Se a gente se dividir, nós vamos entregar. Então, precisa construir um projeto valioso para a cidade. Né? Eu não abro mão disso. Sim. Não dá para ser candidato por ser candidato e apresentar um projeto viável eleitoralmente. Eu acho que eu tenho essa maturidade, outros eu acho que vão ter essa maturidade, para a gente não repetir o erro do passado. Porque se a gente repetir, aí nós estamos entrando... Eu cortei o seu raciocínio que você falava que Cachoeiro deu um recado com a votação do Bolsonaro. Eu acho que isso mostra que quer mudança. Né? E para por aí. Só é um indicador que quer mudança. Quem tem a missão, a responsabilidade, os atores que querem contribuir com essa mudança, terem maturidade de encontrar o consenso, construir um bom projeto para isso acontecer. Eu acho que esse que é o caminho
para a gente mudar. Trabalhar com inteligência e ter muita fé e colocar Deus na frente. Sim. Sabe, todo meu projeto foi assim. Não precisa preocupar hoje, vou dizer assim, aliás, eu nunca fiz isso, ficar preocupando com instância de governo A ou B. Focar em projeto, confiar em Deus e confiar no povo de Cachoeiro. Mas aí, governo federal, como é que você avalia esses primeiros meses aí do presidente Lula? Essa movimentação não dá ainda para avaliar, mas essa movimentação aí, você vê que está no caminho certo ou não? Eu acho que não, acho que dá para avaliar e bem. Por exemplo, ontem o presidente da República deu uma declaração dizendo que vai continuar atacando o presidente do Banco Central porque quer reduzir a taxa de juros. É óbvio que todos querem reduzir a taxa de juros, mas qual é a consequência de se fazer isso com o país? Vai voltar a inflação, nós vamos ter desemprego. Então, assim, um remédio amargo, ele nunca é bom, mas a gente precisa respeitar. O presidente do Banco Central é um presidente que foi colocado com autonomia para não ter ingerência política. Você não dá para trocar uma independência dessa por um projeto político de um partido. Então, eu estou falando, na economia, a gente está vendo ações que eu vejo hoje que são ruins para o país e não vejo um horizonte de melhora para isso. Por exemplo, se você parar para analisar, nós temos um ministro da economia que não entende nada de economia. Qual é a chance disso dar certo? Né? Então, eu acho que, infelizmente, o país vai sofrer. Nós trocamos um governo que muita gente pode não gostar, mas que tinha uma via de liberdade econômica, liberdade de expressão, um valor conservador, por um partido que quer fazer política pela política. Ou seja, é um projeto político de poder do PT, e não um projeto político para o país. E eu acho que eles vão fazer isso no Brasil todo. Por isso que eu falo que é um risco para Cachoeiro muito grande, porque certamente eles vão vir para cá com toda a força para aplicar isso. Governo do Estado que vai na mesma linha. O Renato vai na mesma linha do Lula, né? Que você, inclusive, teve o contrário. Como é que você avalia, depois da reeleição, a movimentação desse governo? Difícil falar, sim, sabe, pelo movimento do governo. Eu não sei até que ponto eles estão comprometidos com isso. Tem uma linha mais à esquerda, mas eu não sei qual é o caminho que eles vão caminhar nessa eleição. Há uma tendência que isso aconteça, né? Que haja uma polarização e a participação do governo, mas eu não posso falar. Eu posso dizer só que, pelas afinidades, me parece que é o que vai acontecer. Até porque o vice-presidente é do partido, do PSB. Sim. Né? Então, eu acho que há essa possibilidade. Agora, o que importa para nós? Fazermos o nosso trabalho independente disso. Tá? Ao contrário disso, é ficar em casa e sofrer. Sim. E sofrer nós não vamos sofrer, nós vamos partir para cima e construir um bom projeto. Governo municipal, o Vitor, que você concorreu e tal, inclusive fez crítica naquele momento que você concorreu com o Vitor e tal. E desse segundo mandato do Vitor, como é que você avalia isso? Aí já tem um tempo maior. Como é que você avalia o governo? Eu acho que todo governo tem pontos positivos e negativos. Né? Você pontuou bem, critiquei o IPTU, critiquei quando não deu aumento para professor, e eu acho que foram críticas acertadas, porque até ele mudou de opinião. Depois ele revogou essa questão do IPTU, deu os aumentos para os professores, entre outras pautas. Existem outras coisas também que devem ser elogiadas. Não é assim, a gente não pode ter uma hipocrisia de só marretar para ganhar visualização, popularidade, tudo. Acho que é uma hipocrisia. Né? E até é preciso reconhecer aquilo que qualquer cidadão tem de positivo. É importante esperar ele acabar o governo dele para fazer um balanço mais correto. Né? Tem obras estruturantes, eu que defendo a pauta de infraestrutura, desenvolvimento, tem obras estruturantes acontecendo, tem um pacote de investimento solto na cidade. É preciso que a gente... acho que a cidade precisa entregar isso, ele tem esse desafio, não são obras complexas, e a gente avaliar qual vai ser o impacto disso para a gente aqui, até para modelar esse projeto que a gente está construindo. Você tem que levar em consideração o que está acontecendo. Sim. Né? São coisas que você não vai mais fazer porque já estão acontecendo. E eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, por exemplo, ele é eleitor do Bolsonaro. Sim, né? sim. Então, assim, ele está dentro de um partido da esquerda, mas ele tem um vínculo ali. E aí a gente tem que avaliar isso ao final para ver como fica essa entrega que ele vai fazer para a cidade e se posicionar o projeto depois. Diego, pena que acabou nosso tempo aqui, meu amigo. Dá para a gente conversar mais, hein? Obrigado por ter vindo, uma honra, alegria grande receber você aqui. Tá? Prazer todo meu, acho que foi um bate-papo bem bacana. Vou te falar o seguinte, hoje foi um dos que eu mais gostei. Que bom, que bom. Só para a gente fechar é o seguinte, Diego pré-candidato à Prefeitura de Cachoeiro. Ainda não. Ainda não. A gente eu acho que o caminho certo é construir um projeto para a cidade, debater
e depois, mais à frente, decidir quem é o nome pré-candidato. Entendi. Então não dá para falar assim, olha, eu sou pré-candidato, não dá para falar ainda não. Não me coloco como pré-candidato. Me coloco como uma pessoa que quer construir um projeto para a cidade e depois a gente avalia quem é o melhor nome para liderar isso. Obrigado, Diego. Um abraço. Hoje, Diego Libardi foi o nosso convidado aqui no nosso programa. Turma, vamos fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão. Se Deus quiser, de volta amanhã sempre, 7h30 da noite. Abraço, beijo no coração. Até lá, se Deus quiser.